Daniel, Deus é maravilhoso mesmo. Devemos compartilhar isso, né? Muitas pessoas têm o testemunho para contar e não contam. Não conta por vergonha, porque alguém vai desacreditar. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque Ele é bom. Ó, o Salmo de número 84, está escrito assim no verso 12. O Senhor dos exércitos, bem-aventurados o homem que em ti põe a confiança. Você tem colocado posto a sua confiança em quem? Posto a sua confiança no seu namorado? Posto a sua confiança no teu cargo? Posto a tua confiança no seu dinheiro, nos seus carros, nos seus cavalos, na sua fazenda? Você tem posto a sua confiança nos muros da tua casa, na cerca elétrica da tua casa, é assim? Mas nós seremos bem-aventurados se confiarmos no Senhor, depositarmos essa total confiança nele, né? Porque se ele não proteger, gente, se ele não vigiar, se ele não velar, em vão é quem trabalha de segurança, em vão trabalha o segurança, em vão trabalha o policial, em vão a gente está com medo, porque Deus tem que estar nos vigiando. E temos, para que Deus nos vigie, devemos depositar essa confiança nele, de que ele está guardando, de que ele está protegendo, livrando, tá? Não em muros, não em cerca elétrica, não em fazendas, não em cargo, não em posição. Nada de... Esses recursos podem falhar a qualquer momento. Quando eu falo de falhar, eu falo de nos deixar na mão. Mas eu confio, mas pode te deixar na mão. Os recursos quais você depositou a sua confiança. Olha o povo do Egito. O povo do Egito estava depositando a confiança em Faraó. Estavam sendo escravizados por Faraó. Aí Deus decide tirar o povo do Egito para o deserto. E ali o povo quer retornar à sua vida passada, à sua escravidão, né? A vida de tristeza, de amargura. Então o povo estava confiando mais na providência de Faraó, em Faraó. Eles achavam que com Faraó, perto de Faraó, eles estavam protegidos. Mas isso não é verdade. Eles estavam protegidos quando eles decidiram obedecer a Deus, conhecer a Deus. Aí sim eles estavam protegidos. E me faz lembrar também, sabe de quem? Daquele homem paralítico, daquele homem coxo, Atos, né? Ou é Romanos. Me faz lembrar dele, que pessoas levavam aquele homem à porta daquela congregação. E aquele homem estava acostumado a chegar ali, na porta daquela congregação, e pedir esmola. E você vê que o homem era coxo. Ele estava pedindo esmola. Porque não podia andar, não podia trabalhar, estava impossibilitado devido à sua condição física. Alguém carregava aquele homem e levava e deixava ali naquela porta, né? E diz a palavra do Senhor que Pedro veio com o profeta do Senhor. Eu não vou me lembrar o nome, Pai do Senhor, quando Deus abençoe. E Pedro veio com o profeta do Senhor e ali pediu para aquele homem olhar para ele. E disse, eu não tenho ouro e nem prata. Ou seja, eu não tenho dinheiro para te dar como essas pessoas que passam por aqui e te dão esmola. Mas eu tenho algo para te dar, algo que vai te curar, te salvar, te libertar dessa tua aflição. Aqui, ó. Atos, capítulo 3. A cura de um coxo. O discurso de Pedro. E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, os Nazareno, levanta e anda. Há prazer maior? Há alegria melhor do que você ouvir essa palavra de libertação? Eu não tenho dinheiro para te dar. Eu não tenho casa para te dar. Eu não tenho carro. Eu não tenho emprego para te dar. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e seja liberta desse teu mal. E eu quero te perguntar nessa noite, o que você escolheria? Você preferiria o ouro e a prata, as moedas de sempre, as esmolas de sempre? Ou você escolheria o levanta e anda, seja liberto desse teu mal? Dessa tua dificuldade? Qual é a tua dificuldade? Quem é que tem te ajudado a estar sempre lá, naquele mesmo lugar parado, pedindo ajuda, pedindo esmola? Eu quero te dizer hoje que ninguém pode apresentar àquele homem uma porta diferenciada. Ninguém, todos que passaram ali olhavam para aquele homem com um olhar de compaixão, com um olhar de dó, e dava aquele homem que ele pedia. Mas o que ele precisava mesmo era ser liberto. O que ele precisava mesmo era da cura. Ele precisava de alguém que tivesse Jesus na vida, que dissesse assim, levanta e anda. Aquele homem foi liberto. E o tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés se tornou, e tornozelos se firmaram. Que prazer para você. Ei, você que está assistindo essa live, que prazer. Você tinha uma enfermidade, você tinha uma dificuldade, você estava no mesmo lugar o tempo todo. Quem te ajudava só te conduzia ao mesmo lugar de sempre. Mas eu quero te dizer hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Sai dessa tua vida de todo dia, dessa tua rotina. Sai hoje dessa tua rotina. Amanhã, quem sabe esse coxo imaginava assim, amanhã vou acordar, o rapaz vem me ajudar, seja lá quem for que estava ajudando aquele homem, vem me carregar e me levar para o mesmo lugar. E ali eu vou receber mais quantidade de esmola, mais moedas, para suprir as minhas necessidades. Mas eu quero te dizer hoje que alguém diferenciado passou também por ali e apresentou aquele que é poderoso para curar e libertar. E após aquelas palavras daqueles homens de Deus, diz as Escrituras Sagradas que ele estendeu a mão àquele homem, a mão direita, e levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Você precisa? Você quer? Você aceita sair dessa tua mesmice? Você aceita ser conduzido agora para um lugar diferenciado? Ou você quer continuar nessa sua vida? Ou você quer continuar paralisado? Porque aquele homem tinha uma dificuldade.
Ninguém, quem sabe os médicos não podem dar jeito, mas Jesus pode. Jesus chegou na vida daquele homem, chegou na minha vida, chegou na sua vida e vai chegar na vida de quem está aqui. Jesus vai mandar alguém na tua casa te tirar do lugar de mesmice. Jesus vai mandar alguém na sua casa cheio da autoridade e da presença dele para determinar, profetizar na tua vida a vitória, a cura, a libertação desse teu mal. Aquele coxo estava acostumado a acordar todos os dias e ir para o mesmo lugar, pedir a mesma coisa, ou de sempre. E alguém ofereceu algo que ele nunca havia pedido. E quem sabe você está assim, pedindo as mesmas coisas de sempre, hein? Você está pedindo de sempre, pedindo esmola. Achando que essa tua paralisia não tem jeito. Mas eu quero te dizer, tem jeito sim, tem providência sim. E Deus quer te arrancar desse lugar aí de mesmice. Hã? Deus quer te tirar dessa tua rotina. Quem sabe você está paralisado como esse coxo aqui, ó. Quem sabe você tem uma paralisia, uma dificuldade que te impede de andar, de se locomover. Você precisa da ajuda de alguém. Sem a ajuda dessa pessoa, você não anda, você não faz nada, você não pode projetar, você não pode sonhar. Hã? Mas Deus irá enviar o socorro. Alguém que não tem o que você quer para suprir as suas necessidades. Alguém que não tem ouro nem prata, mas tem Jesus para te apresentar. Simonia, estarei orando por Angelina. Em nome do Senhor Jesus, estarei orando. A paz do Senhor, Divaldo. Deus abençoe. Estarei orando sim para a glória de Deus. Então, quando aquele homem, Pedro tomou aquele coxo, que não era mais coxo, que estava liberto ali pela mão direita, né? Fez ele notar, fez ele enxergar que a necessidade dele não era esmola. Que o que ele precisava não era de ouro e de prata. Ele precisava de Jesus e precisava da libertação. Amém, meu irmão. Deus abençoe, Edivaldo. Sim, eu não sei se o senhor é pastor, né? Mas amém, Deus abençoe. Então, o que aquele homem precisava mesmo não era de ouro e de prata. Quem sabe você tenha um carro, quem sabe você tenha um emprego dos sonhos, quem sabe você tenha a casa dos sonhos, você tenha filhos, você tem sido muito abençoada, muito suprida, nada tem te faltado, mas eu quero te dizer que está faltando algo. Talvez você questione, meu Deus, mas eu tenho tudo, parece que estou vazia, parece que não sou feliz, as pessoas que me veem sorrindo não sabem quanto eu tenho vazio no meu coração, porque que falta algo, que não é ouro nem prata, que não é carro de luxo, que não é cavalo, que não é fazenda. E esse algo que te falta se chama Jesus, para te libertar. Eu já ouvi algumas pessoas às quais eu fui na casa visitar, né, com meu esposo, que é pastor, eu ouvi essas pessoas dizer assim, ó, mansão, tá? Eu tenho tudo, inclusive famosos, eu tenho de tudo, não me falta nada. Mas eu não sou feliz. Quem me vê aparentemente, mas eu não sou feliz. Há um vazio no meu coração. Eu pra dormir, a pessoa dizendo isso, que ela pra dormir, ela dorme à base de remédios. Porque deita na cama e não consegue, não tem paz, nem pra dormir. Então esse homem, o que faltava na vida dele era isso, não era ouro nem prata, não era de todos os dias, não. Ele precisava de um milagre. Ele estava focado muito no ouro e na prata, ele estava focado muito na esmola. Aquele povo que passava por ali tinha olhar de dó pra ele, mas não podia suprir, mas não podia libertar ele. Só podia oferecer moedas e moedas e moedas, pelo pão que perece. Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra saiu da boca de Deus através do homem de Deus. Pedro estendeu a mão àquele homem, que olhou pra Pedro, e Pedro disse, de olho no olho, ei rapaz, ei coxo, eu não tenho ouro nem prata não. Você está sentado aí esperando de mim ouro e prata, mas eu não tenho ouro e prata pra te dar. Eu não tenho dinheiro pra te oferecer, mas eu tenho algo que vai te fazer saltar de alegria. O que é? Libertação. Levanta e anda. E eu imagino a alegria daquele homem saltando de alegria. Pelo que faltava nele, ele não entendia. Porque ele estava focado nas esmolas de sempre. E eu quero te dizer, quem sabe você está focado e focada na esmola de todos os dias. Quem sabe você está pensando agora, amanhã eu vou acordar, vou fazer tudo de novo. Alguém vai me ajudar a estar lá no mesmo lugar de sempre. Mas eu quero te dizer que alguém vai enviar alguém, se é que não já enviou. Deus vai enviar alguém aí para te socorrer, para te libertar. Para te fazer levantar e enxergar que o que você precisa não é ouro nem prata. Você não precisa de milhões, você não precisa de riqueza para ser feliz. Você precisa de Jesus. Porque riqueza você pode ter, se esforçar e ter. Mas Jesus é para poucos. É poucos que buscam Jesus. É para poucos que Jesus é apresentado. Esse milagre de libertação que Jesus faz não é na vida de todos. E eu quero te dizer, você que está do outro lado, o que você precisa, você tem chorado, você tem questionado, você tem sofrido, porque alguém está prosperando, porque alguém conseguiu, porque alguém tem o carro, porque alguém tem a casa dos seus sonhos também, porque alguém tem a vida que você queria e você não tem. Mas essa pessoa que tem essa vida aí é só aparência. Ela não é feliz, ela tem um vazio no coração. Essa pessoa tem uma deficiência no íntimo dela que precisa ser liberta. Ela precisa ser sarada, ela precisa ser preenchida. E o dinheiro dela não tem preenchido esse vazio. Há uma amargura, uma tristeza no coração dessa pessoa que você tanto admira. Você admira a posição que ela está. Você admira o que ela tem alcançado, as bênçãos sobre medida na vida dela. Mas você não sabe o coração dela, você não sabe o vazio que tem dentro dela. Você não sabe a amargura que ela passa quando deita na cama sem paz. Você não sabe que ela para dormir precisa tomar remédios. Você não sabe que para ela se levantar, ela precisa estar mascarada. Fazer o de sempre. Quem sabe se maquiar, para que a face esteja brilhando, né? Para que esteja com uma boa aparência. É que nem Naamã. Naamã era um chefe. A Bíblia relata que Naamã, quando saía pelas ruas, homem alto, de boa estrutura, de bom físico, homem bonito, um rapaz de boa aparência, cheio com a farda dele era decorada decorada, esqueci o nome, decorada de medalhas. Decoradíssima, a coisa mais chique. Mas ninguém sabia que Naamã era leproso. Homem de boa aparência, homem de boa posição,
Mas quem admirava Naamã não sabia que ele era leproso. Ele escondia essa lepra. E quem sabe alguém que você está admirando pela posição, pela vida que tem, vida extravagante, vida de ostentação, você não sabe o que essa pessoa passa no interior dela. É uma briga entre o homem interior dela e você não sabe. Você está desejando tudo dela, mas você não sabe o quanto ela é vazia. Ela tem tudo, mas parece que ao mesmo tempo ela não tem nada. E Naamã era a mesma coisa. Naamã tinha uma posição, tinha status, era famoso. Tinha uma farda cheia de medalhas. Era homem de guerra, que não perdia a guerra. Mas ele era leproso. Por baixo daquela farda cheia de medalhas, de trás daquela posição dele, havia um homem entristecido quando chegava em casa. Que tirava, paz do Senhor, Alcione, Deus abençoe. Quando aquele homem chegava dentro de casa, aquele homem forte chegava dentro de casa e tirava a farda, ele se sentia impotente. Eu não sei se naquela época tinha espelho, mas eu creio que quando aquele homem olhava para si, despido, ele sentia tristeza, vergonha. Porque todos que admiravam ele, se soubessem que ele tinha uma lepra. Então eu quero te dizer uma coisa. Uma deficiência. Essa pessoa que tem uma posição, tem um status de ostenta, tem uma deficiência. A qual você não sabe, é só Deus que pode libertar. Através de Jesus. E Naamã, chefe de homens, a autoridade, ele descobriu um homem de Deus. Ouviu falar sobre um homem de Deus. Por meio de quem? Por meio de Sunamita. Se não me foge da memória, é Sunamita. Aquela jovem foi ali com o propósito para a casa de Naamã. E ali ela falou, eu conheço um homem de Deus, cheio de Deus, que pode te libertar desse teu mal. Que pode arrancar essa tristeza do seu coração, que pode fazer desaparecer essa tua lepra. E ele quis saber quem era esse homem de Deus. E foi até esse homem de Deus. Mandou os seus guardas irem até o homem de Deus. E o homem de Deus disse, não, eu não sou Deus, não. Eu não sou Deus. Por acaso eu estou no lugar de Deus, tomaria eu o lugar de Deus. Mas Deus tinha um propósito em tudo isso. E disse que Naamã nem queria. Ele nem queria se banhar no rio, naquele rio. Porque era um rio sujo. Só que Naamã também não sabia que sujo estava ele. E muito sujo. Porque lepra, naquela época, era contagiosa. Imagine se o povo que admirava Naamã descobrisse que ele era leproso. Então, Naamã precisou mergulhar. Naamã precisou descer. Naamã precisou reconhecer que sob a autoridade dele tinha um que era mais. Tinha um que era maior. Tinha um que tinha farda. Tinha um que era varão de guerra. Tinha um que não perdia a batalha, que curava, libertava e salvava. E Naamã precisava obedecer. E quantos estão necessitados de ajuda, estão dispostos a obedecer? Porque muita gente, Alcione, Deus abençoe, já estarei orando. Porque muitas pessoas que sabem que tem a deficiência, sabem que precisa da libertação, sabem que precisa, que depende disso, mas não quer. Não quero dar o braço a torcer, o ego não deixa. O orgulho não deixa. O orgulho impede de reconhecer, de saber que precisa da ajuda. Um homem na posição de Naamã, um homem conhecido na cidade, um homem que não perdia a guerra, está leproso? Está. Mas precisava reconhecer a fraqueza dele. Naamã tinha uma fraqueza, tinha uma enfermidade contagiosa. Tinha tudo. Tinha uma farda, tinha família, tinha fama na cidade, mas tinha também a lepra. A tristeza dele. Ele se sentia solitário, amargurado, angustiado, desesperado. Se o povo descobrir que debaixo dessa farda minha tem lepra. E quantos estão assim se escondendo? Vivem de status. Vivem de aparência. Mas quando sai das redes sociais, quando os flashes param de tirar foto, de gravar vídeos, eles vão para casa, eles vão para dentro do quarto, chorar, amargurados, desesperados. Imaginando, se as pessoas soubessem, se as pessoas que me admiram na rede social soubessem que eu sou leproso, que eu tenho essa deficiência, é assim que a pessoa que você admira, né, a pessoa que é famosa, que é rica, a pessoa, a blogueirinha, o blogueiro que você admira, é assim que ele vive. Tem uma deficiência, tem uma doença. Por detrás da foto, por detrás da maquiagem, por detrás da farda, por detrás da roupa fashion, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, tem uma tristeza, tem uma aflição. Mas muitos não conseguem reconhecer que precisam da libertação, que precisam preencher o vazio. E preencher o vazio não com as coisas deste mundo, mas com a presença de Deus. Muitos reconhecem e procuram tempo com Deus, mas muitos não. Por causa do orgulho, por causa do que vão falar. Procurando a aprovação de homens, para receber troféus desta terra. Amanda, a dor não sai do estômago. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, tá? Estaremos orando. Então é sobre isso que eu estou falando aqui hoje. Libertação. Pessoas que reconhecem que precisa de libertação. Pessoas que reconhecem que está... Pai do Senhor, Michele, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Pessoas que reconhecem que precisa de libertação. Que reconhece que precisa de alguém que arranque essa lepra. Essa doença. Essa deficiência que está por debaixo dessa roupa. Que está por detrás desse corpo. Quantas modelos que muitas mulheres admiram. Corpos sarados. Corpos bem cuidados. Mas você não sabe que essa pessoa tem a luta. A luta de todo dia dessa pessoa você não conhece. Porque ela vive de aparência. Você olha pra ela pela aparência, você admira essa pessoa. Mas não sabe que essa pessoa carrega uma lepra dentro de si. A lepra que causa tristeza. Que causa angústia, que causa medo. Se alguém descobrir que eu sou deficiente. Se alguém descobrir que eu tenho essa falha, esse defeito.
É, ser humano, carne e osso. Pobres mortais. Uhum. Quantas pessoas eu admirava e eu descobri? Descobri, gente, a deficiência de pessoas. Pessoas confessaram. Muitos me admiram, muitos querem a vida que eu tenho, mas não sabem que eu passo isso aqui, ó. Eu sou assim dentro de casa. Eu entrar dentro de casa, colocar os pés lá, é assim que eu vivo. Hã? Verdade. Sim, com certeza. Com certeza. Leprosos sem Cristo. Porque quando aceitamos, reconhecemos que precisamos de Cristo para nos libertar, nos curar dessa lepra, tudo muda. Tudo muda. E a vida daquele homem mudou. Olha o que a Bíblia relata. Imagine aquele homem focado só em pedir esmola, só em estar em estado de estagnação, em posição de estagnação todos os dias, na semana. E agora, depois que Pedro falou, levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo, ó, Atos, capítulo 13, versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Que alegria! A alegria de libertação chegou na vida daquele homem. Agora, aquele homem não precisava mais todos os dias acordar e estar ali em posição de estagnação. E quantos nessa live estão em estado de estagnação? Hã? Planejando de todo dia, a mesmice de todo dia. Mas eu estou aqui te apresentando alguém que é poderoso. Com certeza, irmão Vando, Pedro provou que o evangelho está acima de religião. Com certeza. Isso é muito importante, viu? Essa tua palavra é muito necessária aqui nessa live. Pedro provou que o evangelho está acima de religião. Porque verdadeiramente muitos estão seguindo religião. Muitos estão seguindo um dogma, né? É um dogma. Eu esqueci a palavra correta aqui também, tem mais uma palavra aqui. Um ritual, né? Um ritual de todos os dias. Que precisa estar lá, que precisa jejuar, sem compromisso, que precisa orar, mas sem compromisso. Hã? Com certeza o evangelho alcançou aquele homem. E irá alcançar muitos ainda. E aquele homem saltou para dentro do templo feliz, liberto daquele mal dele, daquela deficiência física dele. E hoje Jesus quer te libertar dessa tua deficiência. Hoje Jesus quer fazer você saltar de alegria na presença dele. Hoje Jesus não quer que você fique só na porta do templo, não. Jesus quer que você entre para dentro do templo hoje. Quem sabe até hoje à tarde você ficou na porta do templo. Mas hoje Jesus está te chamando para dentro. Isso mesmo é tradição. Jesus está te chamando para dentro do templo. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Todo aquele povo que dava esmola àquele homem. Todo aquele povo que tinha dó daquele homem. Agora viu, agora contemplou. Deus abençoe pelos corações. Agora contemplou aquele homem dentro do templo. Saltando de pé, tornozelos no lugar, pernas firmes no chão. Cantando e louvando a Deus. Quem sabe sem entender nada. Meu Deus, esse não era aquele homem que vivia na porta do templo pedindo esmola? Esse não era aquele homem que precisava da ajuda de alguém para que ele chegasse até este local? Este não era aquele homem que estava ali assentado, estagnado? Sem perspectiva de vida? Dependendo das nossas esmolas? Sim, mas alguém agora chegou lhe estendendo a mão. Quem? O irmão Pedro. O homem cheio de Deus. É tremenda mesmo, irmão Vando. Glórias a Deus. Fernanda, boa noite. Deus abençoe. Chegou agora. O irmão Pedro, com a autoridade do Espírito Santo, chegou. Levanta e anda. Fica de pé. Seja curado, seja liberto desse teu mal, dessa tua deficiência. Vá, fique de pé. Prossiga. Fale que Jesus te libertou. Fale que Jesus te pôs de pé. Quantos estão caídos? Quantos estão caídos fora do templo? Na porta do templo. Sem perspectiva de vida. Já decretou o fim, a falência, o destino. É coisa do destino. Esse é o meu caminho. A minha vida vai ser essa aqui, pra sempre. Não tem mudança de vida pra mim, não. Não tem jeito, não tem solução. Quem me ajuda, só me ajuda pra me deixar nessa posição. Eu dependo de alguém que me coloque só nessa posição. Eu vivo aqui há anos pedindo esmola. Eu sou conhecida aqui, pode falar de mim. Pode falar o meu nome que vão te dizer que sou eu aqui. O povo que anda por aqui me conhece, toda essa sociedade, toda essa cidade aqui me conhece. Esse povo aqui me conhece, sabe? Pode falar o meu nome, eles vão dizer, aquele homem, aquele que pede esmola? Sim, é ele. E agora todo aquele povo, meu filho, e agora todo aquele povo contemplou, aquele povo que dava esmola contemplou aquele homem agora de pé, cantando e se alegrando na presença de Deus. Quem estava fora, dependendo de esmola, agora está dentro, adorando, saltando de alegria. E o Senhor quer te fazer saltar de alegria hoje. Isso mesmo, glórias a Deus. E o Senhor quer te fazer saltar de alegria hoje. O Senhor não quer que você pense que essa sua vida vai acabar assim. Meu filho, o Senhor não quer que você pense que a sua vida está determinada a acabar assim. Que o seu fim será esse, não. Que a sua situação não tem mudança, não. Deus não quer que você pense assim. Deus quer que você pense diferente. Deus quer que você acredite, que você tenha fé, que Ele é poderoso para mudar providência. Anjos para te resgatar, para te ajudar, para te libertar. E se não tiver, vem, Deus mesmo faz o milagre. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Que coisa maravilhosa. Você quer louvar a Deus? Você quer alegria? Alegria de estar liberta? Alegria de estar curada? Desse teu mal, dessa tua deficiência? Dessa tua paralisia? Você quer? Você precisa? Você crê? Porque Deus pode fazer. Deus é o Deus do impossível. O que é possível está nas nossas mãos. Mas o impossível fugiu das nossas mãos. Está nas mãos de Deus. O que era possível, aquele povo fazia por aquele homem. Os amigos daquele homem faziam por ele o quê? Carregar ele, levar à porta do templo. O povo fazia o possível por aquele homem, o quê? Dar esmola para ele. Para que ele pudesse se sustentar, suprir as necessidades dele do dia a dia. Mas apareceu alguém que apresentou alguém que pode fazer o impossível acontecer. Agora aquele homem que só vivia do possível começou a experimentar o impossível.
Começou a viver o sobrenatural de Deus na vida dele. Deus abençoe pelos corações. Você quer experimentar esse sobrenatural de Deus? Você quer experimentar esse poder de Deus? A Bíblia relata que Paulo e Silas estavam na prisão. Deus abençoe pela Rosa. Que Paulo e Silas estavam presos, aprisionados fisicamente. Porque espiritualmente não estavam. Você quer ser liberto dessa prisão? Você quer que a alegria chegue a você? Você quer saltar de alegria também? Você quer engrandecer o nome do Senhor também? Porque Deus tem poder. E me faz lembrar que Jesus, todos os milagres, todas as vezes que Jesus operava um milagre, algumas das vezes eu falo, que Jesus operava um milagre físico, né, em alguém, a primeira coisa que ele perguntava é: você crê? Você crê? Você crê nessa live? Que Jesus pode fazer? Você crê? Tudo depende da tua fé. Porque se você não crê, é em vão. Mas, se você crê, verás a glória de Deus, como este homem viu. Levanta em nome de Jesus. Seja liberta desse teu mal. Seja curada desse teu mal. Alegria volta ao teu coração hoje em nome do Senhor Jesus. Porque Deus é poderoso. Experimente hoje o sobrenatural de Deus na tua vida. Aleluia. E conheciam-no. Atos, capítulo 3, versículo 10. E conhecia-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. Alguém vai ficar pasmado. Alguém vai ficar surpreso. Alguém vai ficar imaginando, pensando, paralisado. Como pode acontecer? Se ontem ela estava nessa situação, quem pode fazer isso na vida dela? Quem pode transformar a vida dele e dela? Porque aquele povo via aquele homem todo tempo naquela situação e só podia dar esmola. Mas agora aquele povo ficou pasmo e assombrado com o que acontecera com aquele homem. Pasmo e assombrado. Alguém vai ficar atônito com o que Deus vai fazer na tua vida. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Todo o povo correu para ver, para mais perto. Cheguemos mais perto. Vejamos se aquele homem que estava agora fora do templo pedindo esmola é o mesmo que está ali saltando, alegrando-se. E muita gente vai duvidar do milagre mesmo. Muito curioso vai se aproximar, sabe por quê? Essa tua bênção vai atrair muitos curiosos. Recebe porque é do céu. Essa tua bênção vai atrair muitos curiosos. Esse teu milagre, esse sobrenatural de Deus na tua vida vai atrair muitos curiosos. E todos vão se aproximar para ver, para ter certeza. Será que é isso mesmo que eu tô vendo? Será que é a mesma pessoa de antes? Tá tão diferente, tá tão alegre? Hã? Deus vai tirar esse peso de opressão da tua vida. Deus vai tirar esse peso de vergonha da tua vida. Deus vai tirar essa amargura do teu coração. Deus vai tirar esse estado de vergonha de sobre você. Deus vai te colocar veste de alegria. Deus vai te vestir porque Ele é poderoso. Deus vai confundir alguém porque Ele é na tua vida. Ele te vê. Ele vê a tua necessidade. Ele sabe do que você precisa. E o que alguém pode te dar até hoje, o Senhor irá oferecer muito mais. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Hã? Por que vocês estão surpresos? Por que vocês estão atônitos? Por que vocês estão se surpreendendo com isso que aconteceu? Hã? Por que vocês estão assim? Tão curiosos? Para saber se é o mesmo coxo? Para saber se é o mesmo que estava pedindo esmola antes? Por que vocês estão tão curiosos? Hã? Por que vocês estão tão surpresos com esse milagre? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos a este homem? Quantos estão assim? Hã? Atônitos, surpresos, curiosos, e agora pensando que a santidade daqueles homens de Pedro e João fez com que aquele homem saltasse na presença do Senhor. Aí Pedro diz: o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Hã? Então Deus é poderoso para operar em lugar de vergonha, dupla honra, meu irmão, verdade. Dupla honra. Ele diz que recebe, que é forte. Glórias a Deus. Deus é poderoso. Eu não tinha uma palavra aqui para esta live, mas o Senhor é poderoso e pelo Espírito Santo me direcionou. Porque Deus conhece o pensamento que Ele tem a teu respeito. Deus conhece a tua necessidade. E Ele conhece e é poderoso para te suprir. E eu quero orar com vocês neste momento. Eu preciso encerrar porque eu tenho um filho aqui que não para de me cutucar com os pés. E eu creio que o Senhor irá te libertar pela palavra dEle, porque é a palavra de Deus. Sem Deus nada podemos fazer. É a palavra dEle que vai te libertar. Você que acompanhou essa live até este momento, porque você precisa, você reconhece que você precisa. A paz do Senhor, João, Deus te abençoe. Você reconheceu que você precisava escutar essas palavras dessa live, porque você necessita desse milagre, dessa libertação. Quem sabe você tem um cargo, você tem tudo do bom e do melhor, mas você é leproso igual Naamã. Você tem uma enfermidade que ninguém conhece. Por detrás dessa roupa, dessa tua roupa, você tem uma enfermidade. E só você sabe o quanto você tem sofrido com isso. Ninguém sabe, mas só você sabe dessa tua enfermidade. E você reconhece que você precisa dessa libertação. Deus vai te libertar. Deus vai te sarar. Deus vai te curar desse teu mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você será liberto. Pela palavra do Senhor, porque é ela que tem todo o poder e autoridade. Amém? Estarei orando e encerrando já essa live. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, quero aqui orar, Senhor, por cada pessoa nesta live. Pai, pela tua palavra, aquele homem foi liberto do mal dele. Que o Senhor possa... o neném tá fazendo bagunça, irmão Vando. Tá fazendo bagunça. Que o Senhor possa, meu Pai amado, ir de encontro a essa pessoa que está com ânsia de vômito.